página do Ideia também, no Instagram, Ideia Treinamento também. Aí vocês podem também ir lá e começar a me seguir também. A partir de agora eu vou começar a colocar vários conteúdos voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional. E se vocês tiverem também outros temas do interesse, da curiosidade de vocês, vocês me falem, né? Coloquem aí nos comentários que eu posso começar a construir os conteúdos de acordo com a necessidade, com o interesse e a curiosidade de vocês, entendeu? Eu tenho muito material, muita coisa bacana mesmo, então eu já estou colocando assim numa ordem de prioridade do que eu vou estar trabalhando. E pode ser bacana também ter o feedback de vocês com relação a Elinês, olha, trabalha o autoconhecimento, trabalha inteligência emocional, e a gente vai colocando. Tem muito material, muita coisa legal mesmo, que vai ajudar vocês aí no desenvolvimento da carreira de vocês, no desenvolvimento pessoal e inclusive profissional também, tá? Então vamos começar. Hoje a gente vai estar falando a respeito dos estilos de liderança, as suas tomadas de decisões e os perfis comportamentais. A gente sabe que a forma como a gente atua, as nossas decisões, elas são influenciadas pelo nosso perfil comportamental, tá? Então é muito importante que você, a partir de agora, comece a ter consciência das decisões que você toma. E muitas das vezes a gente toma decisões impulsivas, ou a gente demora a tomar decisões, ou a gente pensa em tomar decisões pautada na influência do que o outro disse. Então, por isso que a tomada de decisão ela está relacionada com o perfil comportamental, tá? Vamos ver aqui. Então, para você que está aqui, que de repente não tem um cargo de liderança ou até almeja um cargo de liderança, o que é importante? É importante que você saiba que a liderança ela é uma habilidade e ela é desenvolvida ao longo da sua vida. Você não vai... tem gente que pensa assim, eu não tenho um perfil para ser líder, eu não tenho habilidade de liderança. Geralmente o líder ele nasce com habilidade. Não, gente, o líder ele vai para um laboratório e ele se desenvolve. É uma competência que você aprende, você treina e você desenvolve. É exatamente assim que funciona, tá? Então a pessoa ela pode já ter algumas características dentro do seu perfil, desde pequena, se ela foi influenciada e pelos pais, por exemplo, ela pode desenvolver uma boa liderança. Mas se isso durante a sua infância e adolescência foi abafado, ela com certeza ela não sabe se ela pode ser ou não um líder. Mas o líder, ele é desenvolvido. A liderança é uma capacidade, é uma competência que se desenvolve, tá? Ao longo da sua vida. E o que é um líder, né? O líder é aquela pessoa que ela pode influenciar tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, você que vai escolher como que você quer influenciar o outro, tá? A gente sabe que dentro da liderança, nós temos várias teorias. Aqui hoje eu não vou tratar das teorias, eu vou tratar das decisões, da influência do perfil, né, as decisões que você toma baseado nas características do seu perfil. Só para que vocês possam ter uma ideia e depois vocês podem também pesquisar a respeito disso. Existem várias teorias. A teoria do grande homem, que começou lá em 1840, a teoria dos estilos de liderança, o autoritário, participativo, delegativo, a liderança situacional, a teoria dos perfis comportamentais, que é essa que a gente vai trabalhar, que ela começou lá desde 1928 e veio, né? Então, se você for olhar, for pesquisar, você vai encontrar vários estilos de liderança, vários, né? Várias teorias de liderança. Mas aqui hoje nós não vamos trabalhar essa questão das teorias da liderança, nós vamos trabalhar exatamente a questão da decisão e também da influência que essa decisão ela tem através do perfil, tá?
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que a forma como você age, ela interfere no teu resultado e no resultado da sua equipe? Coloca aí para mim. Você acha que a forma que você age e interfere nos seus resultados e na sua equipe? A forma como você atua, as suas decisões, ela interfere no resultado da sua equipe? Certamente, com certeza, Sandra. Então, assim, então é importante você ter isso como na sua consciência, a questão de que a forma como você decide, ela vai interferir sim. Então, se você tem uma forma mais, vamos dizer assim, mais lenta de atuar, ou uma forma mais rápida, ou uma forma mais impulsiva, isso vai te dar resultados diferentes, tá? Então, é muito importante que você esteja atento à forma como você lidera. Só para compartilhar com vocês, tem uma pesquisa que foi realizada pela Universidade de Harvard, que ela fala o seguinte, foi feito um estudo, né? Dentro desse estudo, o objetivo foi analisar os estilos de liderança adotado, que esse estilo de liderança, ele pode afetar o clima organizacional e o resultado financeiro de uma empresa, tá? Então, esse pessoal, esses líderes, eles foram analisados durante 3 anos. 3 anos, foram aproximadamente 3.000 líderes, né? E qual foi a conclusão que eles chegaram? A conclusão é que, dependendo do estilo de liderança que você tenha, o teu estilo de liderança, ele é responsável por até 30% do lucro de um negócio. Então, observa como você está atuando como líder. Pode ter uma influência significativa nos resultados dessa empresa, tá? Então, se você tem uma liderança, vamos dizer, uma liderança um pouco mais estável, que o estável, ele é uma pessoa que ele tem dificuldades de ir para um desafio, para tomar decisões rápidas, ele pode estar influenciando negativamente nos resultados de uma empresa, nos resultados, principalmente os resultados financeiros de uma empresa, tá? Então, deixa eu ver aqui qual a melhor forma, o melhor jeito. Vamos chegar lá. Fica tranquila, Raquel. Então, só uma frase pra gente, assim, colaborar aqui com o assunto que nós estamos colocando. Se as pessoas não sabem quem são e do que são capazes, como se pode esperar que tenham um bom desempenho no trabalho e na vida? Então, é importante que você saiba que você precisa desenvolver algumas capacidades. Então, quando você começa a ter esse nível de consciência, isso vai te ajudar a você chegar exatamente no perfil que você vai precisar exercer de acordo com a demanda que você está vivenciando, tá bom? Então vamos lá. Semana passada eu falei sobre os perfis, tá? Então a gente começou com o perfil dominante. O perfil dominante, ele tem um foco nos resultados e nas tarefas, nas metas. É uma pessoa altamente dinâmica, é uma pessoa altamente rápida para os resultados, tá? É o perfil dominante. E um líder dominante, o foco dele é no resultado, tá? Não sei se vocês pegaram papel e caneta, peguem, porque é bom vocês anotarem, né? Até para depois vocês fazer uma análise melhor e mais detalhada do perfil de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então o líder que ele é dominante, ele tem o foco nos resultados e nas metas, tá? O líder influente, ele tem o foco nas pessoas, nos relacionamentos. O líder estável, ele tem o foco no bem-estar, na segurança e também um foco também nos relacionamentos, muito menos do que o líder influente. E ele tem o foco também, e aí tem o líder analítico. O líder analítico, ele tem o foco nos processos. O que é o ideal?
O ideal é que você pegue um pouquinho de cada um e você perceba a situação, como você tem que agir. E você não fique focado apenas na sua forma de ser. Porque quando você faz um teste de um perfil comportamental, pode deixar, Bianca, vou salvar no YouTube. Quando você faz uma análise do seu perfil, provavelmente vai dar dois perfis dominantes para você. Pode ser um dominante com analítico, pode ser um dominante com influente, pode ser um influente com estável. Então, assim, é importante que você faça essa análise comportamental, porque você vai perceber exatamente como você está atuando e os seus pontos de melhoria com relação a essa atuação, tá? Então, fica muito mais preciso através da análise comportamental. Então, cada um desses líderes, né, quando ele tem um perfil dominante, ele é uma pessoa e essa pessoa ela tem esse perfil dominante. O que acontece, tá? Bianca fez, né, Bianca? Bianca é dominante com analítico, né, Bianca? Então, vamos observar agora como ela comanda, de que forma ela comanda. Ela comanda, por exemplo, o líder dominante. Ele lidera por comandos e por prazos, tá? Ele é um líder ousado, ele é firme, ele é inflexível, acelerado e enérgico. Então, a forma dele comandar, quando você faz esse perfil comportamental, essa análise, se você vai também fazer a análise da sua liderança, se você tem esse perfil muito acentuado, você lidera por comandos e por prazos, tá? Então, o que acontece? Agora, a liderança por conexão e diálogo é exatamente uma pessoa que ela tem um perfil influente. Ela geralmente lidera por conexão e por diálogo. Como é que é essa pessoa? São os líderes influentes, abertos, descontraídos, são bem-humorados, extrovertidos e são altamente motivadores. Geralmente, esses líderes, eles enganjam muito a equipe. Eles conseguem ter um grande engajamento da equipe, tá? E tem a liderança por consenso e orientações, que são os líderes estáveis, tá? Ele geralmente, ele pondera, ele pergunta muito para a equipe, a opinião da equipe. Eles geralmente são mais conservadores e trabalham de forma preventiva. Eles são planejadores, tá? E tem a liderança por controle e especificações. Essa liderança por controle e por especificações são os líderes analíticos. Eles são muito sistemáticos, eles amam processos, amam rotina, amam a qualidade, e são organizados e altamente detalhistas. Eles conseguem ver assim um ponto onde nem existe, eles conseguem ver. Eles têm uma visão analítica assim formidável. A Bianca falou aí, focando nas melhorias necessárias apontadas. Isso aí. Então, assim, você observa o quê? Que cada um desses perfis, eles têm os seus pontos fortes. Então, começa a observar, você como líder, você que já liderou, qual o seu tipo de liderança? Por comando e prazo, por conexão e diálogo, por consenso e orientações, ou por controle e especificações? Qual é o seu tipo de liderança? Como você geralmente lidera? Responde aí para mim. Tem algum líder aí que está liderando nesse momento? Responde aí para mim se você qual é a forma que você lidera? Por conexão e diálogo, por comando e por prazo, por consenso e orientações ou por controle e especificações? Aí, ó, o Diego por comando e prazo. Mais alguém? Então, vamos continuar, gente. Então, vamos lá. Então, como que funciona a liderança por comando e por prazo, tá? Essa liderança, geralmente, elas têm as decisões mais racionais, intuitivas e rápidas,
tá? Eles decidem dessa forma, de uma forma rápida, de uma forma racional e de uma forma intuitiva. Bianca, comando e prazo. Legal. Sandra, influente e dominante. Então, você lidera tanto por comando e prazo, quanto por conexão e diálogo. Bacana, show de bola. E a liderança por conexão e diálogo? Ela geralmente toma as decisões pautadas nas emoções e nas intuições, tá? E a liderança por consenso e orientações? Elas também tomam decisões mais emocionais, mas elas são mais reflexivas e cautelosas. Eles não tomam decisões rápidas, né? E a liderança por controle e especificação? Elas têm as decisões mais racionais, reflexivas e cautelosas. Como que é o ambiente que esse líder ele prefere trabalhar? Por exemplo, o líder que ele tem um perfil dominante, ele prefere ambientes mais funcionais e dinâmicos, tá? O líder que ele é um influente, ele prefere ambientes mais interativos e também dinâmicos, tá? O líder estável, ele prefere ambientes mais seguros, mais tranquilos. E o líder analítico, ele prefere ambientes mais reservados. Então, ele é muito mais introspectivo, ele não gosta de ambientes muito dinâmico, não gosta. Então, isso é uma coisa até para você se perceber qual é o teu perfil e como você lidera. Então, vamos agora para vocês anotem esses pontos que é super importante. As tomadas de decisão de cada perfil, tá? Por exemplo, o comandos e prazos, né? Que é o perfil dominante. Eles tomam suas decisões de forma ousada, rápida, individual, irracional e pragmática. Geralmente, eles são centralizadores e eles não pedem a opinião da equipe. Eles saem realizando, tá? E podem até intimidar para alcançar os seus objetivos. Eles gostam de inovação, eles lidam bem com a mudança, tá? E podem imprimir também um ritmo muito acelerado e agir com impaciência com aquelas pessoas que são mais devagar, mais vagarosas, né? Como é o caso do estável, o estável e do analítico, que eles são muito processuais, eles são muito mais tranquilos. Então, se você tem na sua equipe uma pessoa, você, por exemplo, é dominante, e você tem um instável, você tem que ter muita habilidade para lidar. Porque se você não tiver essa habilidade, você pode desmotivar o seu funcionário. Isso é muito importante. E hoje a gente percebe que grande parte das pessoas, elas saem de uma empresa, não é muitas das vezes por conta da competência técnica, e sim por conta da competência emocional e relacional, que ela tem muitas das vezes dificuldade com isso. A questão da inteligência emocional, né? Então, geralmente, esse líder, ele age de forma inflexível, ele é fechado, o dominante. Ele não gosta muito de pedir a opinião do outro, tá? E ele tem um excesso de competitividade devido ao seu amor pelo resultado e pelas metas, tá? Então, ele geralmente é muito competitivo, tá? Ele é um trator, ele é capaz de passar por cima de outra equipe para poder atingir o resultado dele. Passar até por cima de qualquer outra liderança para atingir o resultado dele, tá? Márcia, seja bem-vinda. Por ele também ser muito questionador, né, ele não valoriza os acertos, ele foca muito nas falhas do grupo. Ele é questionador, ele procura pegar as coisas para ele fazer. Quando ele percebe, ele tem dificuldade de delegar por conta do nível de excelência dele, de rapidez. Então ele acha que as pessoas vão fazer do jeito dele, não vão fazer do jeito dele. Então ele pega e centraliza as tarefas. Dificilmente ele dá as tarefas para o outro. É assim que funciona o dominante, tá? E outra coisa também, a questão com relação a como ele é muito focado nos resultados, no lado do trabalho, geralmente é um workaholic, o dominante, né?
ele esquece muito, ele tem um descuido pelos seus limites físicos e psicológicos, e isso pode causar na equipe um grande estresse. Então é muito importante você estar atento, porque você cobra demais do seu liderado, e isso pode gerar um grande estresse na equipe, tá? Outra coisa também, quando ele age com intolerância e insensibilidade às necessidades do outro. Ele está tão focado no resultado que ele não percebe que o outro está sensível, ele passa por cima, e isso também desmotiva a equipe, tá? Então isso é muito importante. Então o dominante, ele tem uma característica extremamente forte, que ele pode, se ele tiver no momento bom dele, canalizar essa energia de forma positiva, ele vai tirar altos resultados da equipe. Ele tem que ter muito cuidado com o individualismo. Ele tem que ter cuidado, porque senão ele passa por cima do outro, tá? Vamos então agora ao estilo de liderança por conexão e diálogo. Coloca aí quem é a conexão e o diálogo. Eu acho que eu vi, acho que a Raquel falou, né, que é conexão e diálogo. Então vamos lá, liderar. Eles geralmente lideram de forma mais descontraída, de forma mais liberal. Eles amam as conexões, né? De estar conversando, de dar atenção ao liderado. Isso é muito legal, porque ele faz com que a equipe se sinta valorizada. E isso permite que a equipe se enganje muito mais rápido. E ele geralmente cria um clima de criatividade, de colaboração. Então a equipe fica muito mais colaborativa quando o líder ele age por conexão e por diálogo. Agora ele tem que tomar cuidado com algumas questões. Por exemplo, como ele tem uma maneira muito mais emotiva de decidir e intuitiva, às vezes ele age por impulso, com impulsividade, perdendo às vezes até o controle, né? Então isso leva, mas às vezes ele tem um perfil lá, o estável com o influente, isso ajuda, porque o estável ele é muito equilibrado. E vale ressaltar aqui que o seguinte, não significa que nós só somos um perfil, ou a conexão e o diálogo, ou o dominante, ou o estável, não. Nós temos os 4, sendo que 2 geralmente são mais preponderantes do que os outros 2. É assim que funciona. Só que você percorre nos quatro quadrantes, tá? Então, nós não só somos um perfil, tá bom? Então, como eu disse, ele valoriza muito o diálogo, ele gera muita unidade na equipe e atitudes colaborativas, tá? E eles levam muito em consideração as emoções do liderado. Quando aparece uma mudança, um imprevisto, ele também lida muito bem, ele sabe lidar muito bem. Agora, quais os cuidados que o líder que lidera pela conexão e pelo diálogo, que ele precisa ter? Ele precisa tomar cuidado porque ele age, às vezes, pela amizade e pelas emoções. Por conta do nível dele de conexão. Ele precisa saber separar assuntos pessoais de assuntos de trabalho, porque muitas das vezes ele sai contando a vida dele pessoal, mistura, e isso pode dar problema dentro da equipe. Ele precisa também estar atento aos detalhes, a relatórios, a documentos, aos indicadores. Ele não é muito ligado a detalhes, e isso também é bom por um lado, mas por outro é ruim, porque ele acaba delegando muito e perdendo o controle. Ele não se organiza para ele ter essa concentração nessa parte. Então, a pessoa que tem esse perfil, ela precisa desenvolver essa capacidade de estar atenta aos detalhes, aos documentos, aos indicadores. E ele também pode colocar um pouco mais de racionalidade nas suas decisões e trabalhar mais os detalhes, porque como ele não é apegado aos detalhes, ele precisa colocar um pouco mais de racionalidade nessa parte, ok? Quem aí trabalha por conexão e diálogo?
Coloca aí, gente. Vamos para o outro agora. Nós temos os estáveis, que é uma liderança por consenso e por orientação. Esse tipo de liderança, ele gosta muito de compartilhar as decisões. Ele não toma as decisões sozinhos, tá? Ele gosta de ouvir a opinião da sua equipe. Isso gera muita participação e permite a cocriação. Ele acaba desenvolvendo muito na equipe o espírito da criatividade. Ele desenvolve muito a criatividade dentro da equipe, tá? Ele tem uma forma muito conciliadora. Por quê? Como ele tem um jeito, né, um perfil muito apaziguador, ele não gosta de ambientes com muito tumulto, com muita bagunça. Então ele é uma pessoa que apazigua a equipe. Ele torna a equipe mais coesa, mais tranquila, com mais segurança. E ele tem paciência para ensinar. Ele tem paciência para ensinar, ele tem tolerância com as falhas do liderado, coisa que o dominante ele não tem. Ele é muito solícito à sua equipe, ele é um excelente ouvinte, tá? A liderança por consenso e orientação, que são os estáveis. Ele é empático, ele desenvolve muito bem a competência da empatia. E ele também é muito bom para aconselhar. Então, observa aí se você também tem essas características. Diante da adversidade, ele costuma agir com mais equilíbrio, eles são perseverantes. Eles preocupam-se de uma forma exagerada com a opinião do outro. E isso pode atrapalhar, dificultando eles a não tomar decisões. Como eles se preocupam muito com a opinião dos outros, falta neles a iniciativa e as decisões rápidas. E isso pode atrapalhar em meio a uma confusão. Tá? Num ambiente, por exemplo, que está em meio ao caos, ele tem essa dificuldade de tomar as decisões. Agora, uma coisa importante aqui também, que é importante que você tenha isso em mente. Eles são muito introspectivos e contidos. Por isso, eles têm dificuldade de expressar o seu ponto de vista. Na grande maioria das vezes, o estável, ele age de forma omissa. Ele não tem coragem de apontar os erros do liderado dele. Ele vai levando daqui, levando dali, mas ele não tem coragem. Às vezes ele age por omissão, por conta da dificuldade que ele tem. Vocês conhecem alguém assim? Vocês já trabalharam com alguém que tem esse perfil? Tá vendo? É verdade. E o que mais? Por eles serem muito conservadores e menos ambiciosos, eles podem se acomodar e deixar a equipe numa situação também muito estável, fazendo com que a equipe acabe se desmotivando. Principalmente se um dominante estiver sendo liderado por um estável. E o dominante vai ficar louco com o estável, entendeu? E provavelmente vai ficar desmotivado por conta disso. Por conta que ele é muito rápido, ele é focado nos resultados e o estável, ele é totalmente ali equilibrado, ele é seguro, ele é difícil, toma as decisões, ele pensa muito, ele quer a opinião dos outros, ele morre. O dominante, ele morre, de fato, Jaque, o dominante, ele morre se ele estiver sendo liderado por um estável. Agora, um dominante se dá muito bem com um influente. Porque o influente, ele tem a questão da conexão e o dominante vai em busca dos resultados. O dominante tem muita dificuldade também, às vezes, em liderar com um analítico. Porque o analítico, ele gosta muito de processos, tudo muito explicadinho. E o dominante, ele não tem esse foco. Ele perde a paciência. Então, é importante isso, porque isso vai fazer a diferença. Então, qual é o grande X da questão? É você observar a situação que você está e a pessoa que está diante de você. E ali você começar a perceber, ela funciona assim. O que faz o que motiva ela? Quando você descobre os motivadores das pessoas, você consegue extrair o melhor dela. Inclusive,
Semana que vem é sobre isso que eu vou estar falando, sobre as forças e sobre os motivadores de carreira, que é exatamente, se você tiver isso em mente, você consegue lidar com qualquer pessoa, porque você vai perceber o que motiva aquela pessoa, o que faz enganjar aquela pessoa, principalmente se você tem um cargo de liderança, tá? Agora a gente vai para a liderança por controle e especificações, que é o analítico. Raquel, gente, me vi na situação. Jaque, amo os influentes. Eu sou influente, Jaque, você me ama. Ai, então isso é legal. É muito legal até para você, por exemplo, nas suas relações interpessoais, no seu casamento. Hoje, especificamente, nós estamos falando de liderança. Mas eu vou fazer uma outra live também falando para os casais, né? Então, os relacionamentos, os perfis comportamentais, eles entram em todas as instâncias e em todas as relações, tá? Boa noite, Luzia, que bom que você está aqui comigo, seja bem-vinda. Então, a liderança por controle e especificações, eles tomam decisões de forma sistemática, racional e baseadas em fatos concretos. Eles são autodisciplinadores, eles são disciplinados, eles são sérios e racionais, tá? E o foco deles é nas tarefas, é nas atividades relacionadas ao trabalho. Eles gostam de ambientes muito formais. Eles não gostam de ambientes dinâmicos, tá? Então, se você colocar um analítico, né, uma pessoa que lidera por controle e especificações em um ambiente muito dinâmico, ele pode não funcionar muito bem, tá? Então isso é importante você estar a par. Então, por eles serem muito retraídos, eles podem passar uma imagem de um líder muito frio, muito distanciado dos liderados. Alguém já falou, já teve um líder assim, poxa, ele é tão frio, ele é tão distante, ele não tem um bom relacionamento com a equipe. Então, esse tipo de perfil é um perfil de um líder analítico. De como eles são muito metódicos, eles impõem um ritmo à equipe, um ritmo mais lento. E isso pode gerar uma desmotivação na equipe, por exemplo, se a equipe for um influente, se um liderado for um influente ou for um dominante, pode desmotivar também, tá? Então é importante isso. E outra coisa, eles são rígidos e muito exigentes, tanto com eles quanto com as pessoas que estão em volta dele. E ele pode, de fato, desmotivar o grupo, porque ele vai focar nas falhas, ele não vai focar nos acertos. Então, quando você identifica que você está liderando dessa forma, e como é que um liderado influente, ele precisa ser motivado? Você precisa dar destaque para ele. O estável, você precisa dar segurança para ele, precisa deixar ele ouvir o outro, ele é dessa forma. E o dominante, você delega que o cara vai e você não vai ter problema com ele. Você simplesmente não fica no pé do dominante. Então, quando você começa a perceber em qual perfil que você está liderando com mais força, então você pode o quê? Se flexibilizar. A ideia, a chave é exatamente essa. Acho que foi o Diego que me perguntou qual é a melhor forma de liderar. Então, Diego, eu vou responder para você. A melhor forma de você liderar é você se flexibilizar e você se adaptar. Você vai se adaptar ao quê? Por exemplo, a esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia, é um momento de muito conflito, é um momento muito delicado. Você tem que se adaptar a essa realidade. Você precisa se adaptar ao cumprimento daquele resultado que está te pedindo hoje de uma forma diferente. Então, qual é o perfil que você precisa atuar nesse momento? Né? Qual é o perfil que a empresa está te exigindo nesse momento?
Se você é muito metódico e você está num momento como esse, será que não cabe você se flexibilizar, você criar um pouco mais de diálogo com a tua equipe, ouvir mais, pegar um pouco do estável que ele ouve, ele é muito empático, e isso pode ajudar a você amenizar esse momento de crise. Então, a dica é: se flexibiliza, tenta se adaptar ao estilo, aquilo que você percebe que o outro perfil tem, que você não tem, que você tem pouco daquele outro perfil. Então, o que você faz? Você começa a desenvolver, monta um plano de ação para você desenvolver as competências daquele perfil que você tem baixa naquele perfil. Então, isso vai te ajudar. Por exemplo, o perfil dominante, né, que ele lidera por comando e por prazo, ele tem uma capacidade muito grande de objetividade, realização e resultado. Talvez esse momento que nós estejamos vivendo seja um momento para isso, para você ter mais objetividade. Por exemplo, um perfil que seja analítico. O perfil I, né, que é o influente, ele tem uma capacidade muito grande de se relacionar. O perfil S, né, que é o estável, ele tem a capacidade empática, de escuta ativa. Então, analisa isso, percebe isso. Como é que está a tua capacidade de escutar o outro? Como é que está a tua capacidade de se colocar no lugar do seu liderado nesse momento? Ou do seu líder? Então, é importante isso, é você permear, passear por todos os perfis. E você tirar exatamente aquilo que tem de cada perfil. E o perfil em conformidade, que é o analítico, ele tem o quê? Uma alta perceptividade. Ele tem uma capacidade analítica muito grande. Então, esse é a questão, é você observar exatamente cada perfil e você passear entre eles e você olhar a situação e aí você vai, bom, preciso agora ouvir um pouco mais, preciso agir mais, ou preciso analisar um pouco mais os dados. Então, isso é que é o bacana, é você se flexibilizar. Hoje não cabe mais um profissional que diz, eu sou assim, o meu jeito é assim e eu vou morrer assim. Você não pode ter uma síndrome de Gabriela. Você precisa se flexibilizar. É uma das competências hoje mais exigidas do profissional da atualidade. É a flexibilização, é você se flexibilizar, é você se tornar uma pessoa mais flexível pelas situações do dia a dia, ok? Gente, me diz uma coisa, o que vocês acharam desse conteúdo? O que achou disso que eu coloquei hoje? Fez sentido para vocês? Coloca aí para mim. Bom, então hoje era isso que eu queria estar falando com vocês, tá? Sobre o perfil e as lideranças. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá bom? Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que eu trabalhe nas próximas semanas, coloca aí o tema que você acha interessante, sempre voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional, porque a partir de agora eu vou estar fazendo vários vídeos, colocando no YouTube, eu vou estar alimentando o meu canal do YouTube, e vocês vão poder ter esse material lá disponível para vocês, tá bom? Coloquem os temas que vocês acham pertinentes para a gente estar conversando a respeito, eu posso estar trazendo aqui para vocês, tá? E eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, que vocês colocassem no meu perfil do Instagram os comentários de vocês a respeito do tema de hoje, o que vocês acharam a respeito do tema, deixa o feedback de vocês lá, printa a tela e me marca, porque depois eu aproveito e coloco no meu feed, coloco lá no Stories, entendeu? E a gente vai tendo mais visibilidade. É um momento que eu tô realmente assim, me desenvolvendo dentro dessa parte digital, tô começando agora, né? E para mim é importante o feedback de vocês, o que vocês estão achando, para que a gente possa realmente melhorar a cada dia, tá bom? Então é isso, vai lá no meu canal do Ideia,
tá? Ideia Treinamento no YouTube. Se inscreve lá e marca o sininho também, que aí vocês já vão poder receber as notificações também. Assiste os vídeos que vão estar lá também, e aí vocês vão poder fazer os comentários de vocês, colocar as observações, e a gente vai trabalhando no decorrer das semanas, né? Eu vou colocar os vídeos lá para vocês, para a gente ir fazendo essa interação. Marque os amigos de vocês, compartilhe com os amigos. Se esse conteúdo for interessante, compartilhe com outros amigos, que isso vai ajudar também na visualização e nos inscritos. De cara eu preciso ter 1000 inscritos, é que o YouTube pede, né? Então eu conto com a colaboração de vocês. Não importa para mim se tem 10, se tem 15, se tem 20, se tem 1000, não importa. O importante é que eu sei que se vocês estão aqui é porque vocês gostam do que eu tô falando, gostaram do conteúdo, e espero que semana que vem vocês estejam de novo. Eu vou semana que vem falar sobre os motivadores e sobre as forças de carreira. Isso pode ajudar vocês com outros amigos, com outros colegas e até na carreira de vocês mesmo, tá? Então, espero vocês na semana que vem. Um grande abraço para vocês, uma boa semana. Eu espero vocês semana que vem. Coloquem aí, conforme eu disse, foi até uma amiga minha que me ensinou isso. Elinês, pede pro pessoal, quem gostou, deixa o feedback, printa a tela e me marca, que aí eu vou saber quais os conteúdos que vocês querem, o que vocês acharam dessa live. Isso vocês vão estar me ajudando, tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração e até semana que vem, tá bom?